O som das hélices de centenas de aviões era o rugido da esperança. Naquela manhã decisiva de 6 de junho de 1944, a história pesava sobre os ombros de cada piloto. O tenente Thomas Fraser, no cockpit de seu P-51B Mustang, chamado carinhosamente de Jerry, sentiu a potência do motor Packard Merlin vibrar sob seus pés enquanto decolava do solo inglês. Sua missão era grandiosa: fazer parte do escudo aéreo que protegeria os milhares de homens que desembarcavam na Normandia. O Mustang era a joia da coroa americana, o caça de longo alcance que havia mudado o curso da guerra aérea. Com 1.490 cavalos de potência, era rápido, mortal e, acima de tudo, capaz de ir a qualquer lugar que os bombardeiros fossem. Fraser era o mestre de uma máquina que parecia invencível. A confiança era a única coisa que importava naquele voo, mas a ironia do destino estava prestes a se manifestar. Fraser voava em direção a um campo de batalha onde sua aeronave, a maior esperança dos aliados, se tornaria a chave para desvendar os segredos mais profundos da superioridade americana, diretamente nas mãos do inimigo. Ele não sabia que aquele voo não terminaria na Inglaterra, mas sim como uma peça de inteligência fundamental para a Luftwaffe. O destino, porém, não esperou que ele chegasse ao teatro principal da batalha. O problema começou a 12 mil pés sobre o norte da França. O motor Merlin, a maior força do Mustang, que o tornava uma lenda, começou a tossir, falhando catastroficamente. O rugido do motor Merlin se transformou em um som gutural, um gemido mecânico que perfurava a cabine. Fraser observou os indicadores com um pavor crescente. A pressão do óleo estava despencando e o ponteiro da temperatura do líquido de arrefecimento subia freneticamente, invadindo a zona vermelha. Aquele motor, uma obra-prima de engenharia, era também o calcanhar de Aquiles do P-51. Refrigerado a líquido, suas linhas de refrigeração percorriam toda a fuselagem. Um único buraco de fleck ou bala, e a morte por superaquecimento era inevitável em minutos. Fraser não precisava de um manual para entender o diagnóstico. O motor estava morrendo. Em breve ele travaria, e o Mustang se tornaria um tijolo indomável. Ele comunicou a falha ao líder de seu esquadrão, separou-se da formação e apontou o nariz do Jerry para baixo. A descida era uma corrida contra o tempo, uma aposta desesperada para encontrar um lugar seguro para pousar antes que a máquina o abandonasse completamente. A paisagem lá embaixo era um campo minado de hostilidade. Campos abertos, cercas vivas densas e o conhecimento frio de que cada metro quadrado pertencia ao inimigo. Ele estava sobrevoando a França ocupada e a captura era uma certeza quase tão grande quanto a falha do motor. Mas a prioridade era salvar o avião, ou pelo menos salvar-se. Ele identificou um campo que parecia grande o suficiente, com uma grama que não parecia muito alta. Pousar um caça de alta velocidade, com o motor falhando, em um terreno não preparado, exigia uma precisão quase sobrenatural. Ele baixou o trem de pouso e os flaps, concentrando-se em manter a velocidade ideal. A aeronave tocou o solo com um solavanco, deslizando sobre a grama áspera. O caça rolou, mais lento, até parar. Fraser respirou fundo. O Mustang estava ali, intacto. Nenhuma hélice torta, nenhum dano estrutural. Apenas um motor frio, inoperante. O alívio momentâneo foi engolido pela realidade. Ele estava sozinho, a quilômetros da segurança, em território inimigo. Ele saiu do cockpit, olhando para o horizonte vazio, tentando se orientar. A única opção era a evasão, tentar se misturar à paisagem rural até encontrar a resistência. Ele começou a caminhar, movendo-se com a cautela que anos de treinamento haviam instilado. Mas a presença alemã era avassaladora. Em menos de 4 horas, a busca terminou. Tão rapidamente quanto o motor havia morrido, Fraser foi encontrado e levado sob custódia, sua missão terminada em fracasso pessoal. O Jerry, abandonado no campo, parecia aguardar em silêncio. Mas o silêncio não durou. Menos de 6 horas após o pouso, quando o sol começava a se pôr, o campo foi invadido pelo som de motores diesel pesados. Uma equipe de recuperação alemã, conhecida como Berge Battaglione, chegou. Eles eram especialistas em resgate de aeronaves aliadas, uma operação meticulosa para garantir que nada fosse perdido. O P-51,
A arma que os americanos usavam para dominar os céus foi inspecionado, drenado de combustível e cuidadosamente preparado para o transporte. Eles trabalharam com uma eficiência arrepiante. Antes que a escuridão da noite se dissipasse, o Mustang de Fraser não estava mais no campo. A peça mais valiosa de inteligência da guerra estava a caminho de Rechlin, e a Luftwaffe não podia esperar para descobrir exatamente por que aquele avião estava matando seus pilotos. A viagem do Mustang, embalado em um vagão de trem, terminou em Rechlin, o coração pulsante da pesquisa aeronáutica da Luftwaffe. Localizado a cerca de 100 quilômetros a noroeste de Berlim, este era um complexo de pistas, hangares secretos e oficinas onde o futuro da guerra aérea alemã era forjado. Era também o necrotério técnico, onde cada aeronave inimiga capturada era dissecada, analisada e, se possível, colocada de volta no ar. A chegada do P-51B causou uma agitação imediata. A Luftwaffe estava em pânico. Em apenas 6 meses, desde que o Mustang havia aparecido em massa sobre a Alemanha, a maré da guerra aérea havia virado. Antes, os bombardeiros americanos eram alvos fáceis nas profundezas do território alemão, mas agora eles tinham escoltas de longo alcance que não apenas os protegiam, mas também caçavam os caças alemães até suas bases. As estimativas de baixas estavam se invertendo dramaticamente. A Luftwaffe precisava saber por que o Mustang era tão superior e precisava saber agora. A missão de descobrir a verdade recaiu sobre Hans Werner Lerch. Com 30 anos, Lerch era mais do que um piloto. Era um engenheiro e sua habilidade era lendária. Ele havia pilotado mais de 120 tipos de aeronaves, de bombardeiros a caças a jato experimentais. Seu currículo era um atestado de domínio. Em toda a sua carreira, ele nunca havia perdido ou acidentado uma aeronave. Ele não era um as de combate, mas um cientista dos céus, e a Luftwaffe o considerava um recurso valioso demais para arriscar em uma batalha. A ordem que recebeu era inédita em sua urgência. O Mustang deveria estar pronto para o voo de teste em apenas 2 dias. Normalmente, aeronaves capturadas ficavam em Rechlin por semanas, passando por inspeções minuciosas para verificar sabotagem e para que os engenheiros pudessem decifrar cada sistema. Mas a paciência havia acabado. Lerch sentiu a pressão esmagadora. Ele sabia que o que estava em jogo não era apenas um voo de teste, mas a compreensão de um avanço tecnológico que poderia selar o destino de toda a força de caça alemã. Se você está sentindo a adrenalina dessa corrida contra o tempo, deixe um comentário dizendo qual você acha que foi o maior segredo do Mustang que Lerch estava prestes a descobrir. Sua opinião é crucial para a nossa análise. E se você deseja continuar desvendando os segredos da história militar conosco, apenas os escolhidos clicarão no botão vermelho de inscrição. Enquanto isso, as equipes de solo trabalhavam 24 horas por dia. Eles repararam o motor de Fraser e inspecionaram cada fio e cada superfície de controle. Para proteger o caça de ser abatido por baterias antiaéreas alemãs, pintaram a cauda e a parte inferior com o amarelo brilhante padrão de aeronaves capturadas e adicionaram grandes cruzes pretas e a designação alemã T9 Plus HK. Lerch estava prestes a entrar em um avião alienígena, sem manual, dependendo apenas de sua intuição de engenheiro. O tempo estava se esgotando e a verdade sobre o P-51 estava a apenas um acionamento do motor de distância. O dia 10 de junho amanheceu claro e sem vento em Rechlin, condições ideais para um voo de teste. Hans Werner Lerch caminhou em direção ao P-51, agora ostentando as cruzes negras. Ele havia lido todos os relatórios de inteligência, mas a experiência em primeira mão era insubstituível. Aquele avião, apelidado de Jerry pelo piloto americano, era agora a chave para a sobrevivência da Luftwaffe. A inspeção de 20 minutos ao redor da aeronave foi uma revelação técnica. A construção era impecável. Lerch notou os rebites embutidos e a pele da fuselagem perfeitamente lisa, indicativos de um design focado em arrasto mínimo. As asas eram notavelmente finas, muito mais do que nos caças alemães, como o Messerschmitt 109 ou o Focke-Wulf 190. Ele reconheceu o perfil aerodinâmico de fluxo laminar, uma engenharia inteligente que garantia menor arrasto em altas velocidades. Ao subir no cockpit, a diferença era gritante. O espaço era generoso, o que contrastava com a claustrofobia dos caças alemães.
O layout do painel era lógico, embora Lerch tivesse que se acostumar com as unidades americanas. Velocidade em milhas por hora, altitude em pés. Ele verificou os controles. Stick, pedais do leme, acelerador, mistura. Tudo parecia direto, mas a máquina era um mistério. Onde exatamente estava o ponto fraco que a propaganda aliada tentava esconder? Ele se concentrou no motor. O Merlin, uma maravilha de desempenho, exigia respeito. Era um puro sangue, sensível a comandos bruscos. Demasiado acelerador, e ele engasgava. Mistura muito pobre, e ele superaquecia em instantes. Os motores alemães, como o Daimler-Benz, eram mais tolerantes e robustos, mas o Merlin exigia o manuseio cuidadoso de um cavalheiro. Lerch checou os indicadores vitais: pressão do óleo, temperatura do líquido de arrefecimento. Era um balé de precisão para mantê-lo vivo. A última verificação foi nos interruptores das armas. Havia 4 metralhadoras calibre .50. Lerch garantiu que estavam desativadas. O último desastre que ele precisava era disparar acidentalmente em um hangar de Recklin. Ele se sentou, sentindo o assento se encaixar perfeitamente, o stick caindo naturalmente em sua mão. Como era possível que uma nação focada em produção em massa pudesse produzir uma engenharia tão refinada em tão pouco tempo? Às 8h42, Lerch sinalizou para sua equipe de solo. Os calços foram removidos. Ele engajou o motor de arranque. O Merlin girou, pegou fogo e se estabeleceu em uma marcha lenta áspera, com um som mais agudo e suave que os motores alemães. Lerch o deixou aquecer, observando a temperatura do óleo subir lentamente. Quando os ponteiros atingiram a zona normal, ele avançou o acelerador suavemente. A aeronave estremeceu. Lerch liberou os freios e começou a taxiar. A roda traseira não era direcionável. Ele usou os freios diferenciais e o leme, uma técnica que havia aprendido voando caças britânicos capturados. Alinhou-se na longa pista de concreto. Céu claro, sem vento. Condições perfeitas para descobrir a verdade. Ele avançou o acelerador com a precisão de um cirurgião, mantendo os pés firmes nos pedais do leme. O Merlin respondeu instantaneamente. O Mustang acelerou com uma ferocidade surpreendente, mais rápido do que a maioria dos caças que Lerch havia testado. A cauda se levantou a 40 milhas por hora. A 90 milhas por hora, o caça se elevou do chão com uma leveza inesperada. Trem de pouso recolhido. O Mustang subiu em um ângulo acentuado, o Merlin puxando com força total. Lerch nivelou a aeronave a 5.000 pés e iniciou a avaliação, mas a primeira sensação foi um choque que desmentiu todos os relatórios alemães. Os comandos não eram apenas leves, eram quase etéreos, respondendo a um toque. Nivelando a 5.000 pés, a avaliação de Lerch começou com a descoberta mais perturbadora para a doutrina da Luftwaffe. A leveza dos comandos era um fator que mudava o jogo. O manche exigia força mínima, e a resposta era imediata. Nos caças alemães, como o Bf-109, o piloto precisava de força muscular para atingir uma alta taxa de rolagem, especialmente em alta velocidade. No FW-190, os comandos ficavam pesados. Mas o Mustang? Ele rolava sem esforço, quase excessivamente fácil, forçando Lerch a ter cautela para não sobrecontrolar. Ele testou o desempenho em manobras de combate. Um loop limpo. O avião atravessou a manobra sem oscilações, mantendo a aceleração suave. Uma curva ascendente, puxando 4 Gs. O Mustang permaneceu estável, sem vibrações ou sinais de stall iminente. Este avião não luta contra o piloto, pensou Lerch, admirado. A próxima etapa era a velocidade. A inteligência alemã havia capturado alguns dados fragmentados, estimando a velocidade máxima do Mustang em cerca de 410 milhas por hora a 20.000 pés. Lerch subiu para 23.000 pés, um nível de combate crucial, e empurrou o acelerador para a potência máxima contínua. O Mustang acelerou. 360 milhas por hora, 380, 400, 410. A velocidade continuou subindo, atingindo 416 milhas por hora. As estimativas estavam erradas. O Mustang era ainda mais rápido do que a Luftwaffe temia. Isso significava que um caça alemão que tentasse fugir em linha reta
Não teria chance. Aquele avião não era apenas um acompanhante, era um caçador de longo alcance. A superioridade em combate, contudo, não se resumia apenas à velocidade ou agilidade. Resumia-se ao perdão da máquina. Lerch decidiu testar o stall, o momento mais perigoso no limite do envelope de voo. Em configuração limpa, ele reduziu a potência e levantou o nariz gradualmente. Nos caças alemães, o stall em curva, especialmente no Bf-109, resultava em uma queda violenta de asa ou em um parafuso mortal. Mas o Mustang ofereceu um aviso claro. Os comandos ficaram moles, a aeronave começou a tremer suavemente, e então o nariz caiu de forma dócil. Não houve queda de asa, nem guinada violenta, apenas um stall suave e fácil de recuperar. Ele repetiu o teste em configuração de pouso e, em seguida, em uma curva fechada, simulando um combate intenso. O resultado foi o mesmo. O Mustang simplesmente amolecia, dava ao piloto tempo para reagir e se recuperava suavemente ao aliviar a pressão. Isso era o segredo, a estatística global que os alemães ignoravam. Não se tratava de quão rápido o avião podia ir, mas de quão agressivamente ele podia ser pilotado sem matar seu ocupante. Um piloto americano, mesmo que menos experiente que um veterano alemão, poderia levar o Mustang ao limite de sua performance com uma margem de segurança que caças como o Messerschmitt simplesmente não ofereciam. A capacidade de pilotar no limite sem medo de uma reação fatal tornava o P-51 uma arma de destruição em massa nas mãos certas. Lerch sabia que o que ele havia acabado de descobrir não era uma fraqueza a explorar, mas uma virtude fatal a ser temida. Agora, ele precisava testar a resistência, a característica que permitia a este caça seguir os bombardeiros até o coração da Alemanha, e ele sabia que esta era a informação mais urgente que a Luftwaffe precisava para tentar sobreviver. Durante a hora seguinte, Lerch submeteu o Mustang a um rigoroso teste de combate. Ele executou manobras que levariam muitos caças alemães ao limite do colapso estrutural. O P-51 respondeu a cada comando com precisão instantânea. Verticalmente, horizontalmente, em mergulhos e subidas, a aeronave nunca demonstrou hesitação. Não havia pontos cegos de desempenho, não havia áreas onde o caça se tornasse pesado ou lento. Era uma ferramenta de combate surpreendentemente completa. Uma combinação de velocidade em linha reta e agilidade em curva que os engenheiros alemães consideravam, até então, impossível. Lerch pousou em Hechlin às 10h15. A equipe de solo cercou o avião. Seus rostos ansiosos por um sinal, uma falha, qualquer coisa que pudesse aliviar a pressão. O engenheiro limitou-se a acenar, mas o respeito em seus olhos já era um mau presságio. Nos 2 dias seguintes, a avaliação se aprofundou. Lerch conduziu mais 4 voos cruciais. Ele testou a alta altitude, um domínio onde os caças alemães deveriam ter vantagem, mas o Mustang subiu até 36 mil pés, mantendo o controle e a potência. Ele testou o desempenho em mergulho, empurrando o caça a mais de 450 milhas por hora. O Mustang permanecia sólido, sem a tendência de travar os comandos que muitos caças alemães exibiam em altas velocidades. A conclusão técnica era dolorosa. Lerch comparou o P-51 com os mais recentes caças da Luftwaffe, o Messerschmitt 109 G10 e o Focke-Wulf 190 D9. Apenas essas duas máquinas, o ápice da engenharia de guerra alemã, podiam se equiparar ao Mustang. Mas a paridade era o pior dos resultados. O Mustang tinha velocidade em todas as altitudes, subia bem, mergulhava como um foguete e, crucialmente, tinha autonomia de voo para permanecer na luta por horas. O relatório de Lerch foi finalizado, um documento técnico que destilava a performance fria e cruel da aeronave americana. Ele nunca viu o avião de Fraser como um inimigo, mas como uma peça de engenharia incrivelmente bem projetada. Essa aceitação profissional tornava o veredito ainda mais devastador. Ao deixar o cockpit pela última vez, Lerch se virou para a equipe de testes, seus olhos refletindo a aceitação da realidade. Aquele diagnóstico, desprovido de propaganda ou patriotismo, selaria o destino da superioridade aérea alemã, e a frase curta e fria que ele pronunciou reverberaria por toda a Luftwaffe: é uma aeronave verdadeiramente única.
O relatório de Hans Werner Lerch não foi arquivado. Foi distribuído como um choque elétrico por todo o alto comando da Luftwaffe. Classificado, técnico e desprovido de qualquer propaganda, o documento era um tapa na cara da doutrina alemã. O P-51 Mustang não era apenas bom, era um caça que não podia ser subestimado. Para garantir que a dura verdade fosse assimilada pelos pilotos da linha de frente, a Luftwaffe recorreu a uma tática incomum. A unidade de demonstração conhecida como Wanderzirkus Rosários, o circo viajante de Rosários, começou a viajar para as bases de caças. Sua principal atração? O Mustang capturado, T9 mais HK, agora com cruzes negras pintadas sobre as estrelas americanas. Em uma dessas demonstrações, pilotos do JG-1, uma ala de caças que defendia o norte da Alemanha, reuniram-se na pista. Eles tinham sido ensinados por anos que seus Messerschmitts e Focke-Wulfs eram máquinas superiores. O oficial de briefing, no entanto, falou com cautela, preparando-os para o inevitável. No céu, um piloto de teste experiente da unidade de Rosários decolou no Mustang, acompanhado por um Bf-109 e um FW-190. O simulacro de combate aéreo começou. Os pilotos alemães no solo assistiram em silêncio atordoado enquanto o Mustang acompanhava o Messerschmitt nas curvas mais fechadas. Eles viram o P-51 rolar mais rápido do que o Focke-Wulf. Eles viram o caça americano acelerar em voo nivelado e subir com a mesma taxa dos seus próprios caças. O que se viu não foi apenas uma demonstração técnica, foi uma destruição psicológica. O domínio aéreo alemão, que havia durado anos, desintegrava-se diante de seus olhos. Seus caças não eram mais os reis dos céus. A pergunta que pairava no ar era devastadora. Se o inimigo tem uma máquina que pode fazer tudo o que a nossa faz e ainda nos seguir até a nossa casa, como podemos vencer? A resposta viria do general Jimmy Doolittle, comandante da 8ª Força Aérea Americana, que recebeu a confirmação do poder do Mustang. Doolittle percebeu que a autonomia do P-51 era a alavanca para quebrar a espinha da Luftwaffe. Ele mudou a tática aliada. Em vez da escolta estrita, os pilotos de Mustang receberam permissão para caçar. Eles seriam predadores, não apenas protetores. A nova ordem era clara. Encontrem os caças alemães. Destruam-nos onde quer que estejam. A caçada livre, Freijagd, havia começado. E agora, com o Mustang, os americanos tinham o desempenho e o alcance para seguir os pilotos da Luftwaffe até a exaustão e, finalmente, até a morte. O relatório de Lerch e a tática de caçada livre de Doolittle transformaram o P-51 no predador alfa dos céus europeus. A Alemanha, apesar de continuar a produzir Messerschmitts e Focke-Wulfs em quantidades notáveis, não conseguia mais repor a perda de seus recursos mais vitais, os pilotos experientes. Enquanto os americanos enviavam jovens pilotos com 200 horas de treinamento para o combate, a Luftwaffe, desesperada, lançava novatos com 50 horas ou menos. A diferença na experiência combinada com a superioridade da máquina resultou em um massacre. Em março de 1945, a derrota já era inevitável. Oficiais de inteligência americanos interrogaram 22 pilotos alemães capturados, muitos deles ases condecorados. O consenso era unânime. O P-51 Mustang era o melhor caça no arsenal americano. Eles respeitavam sua velocidade, alcance e, mais importante, sua agilidade em combate. O domínio aéreo alemão não existia mais. Hans Werner Lerch, o engenheiro que revelou a verdade, sobreviveu à guerra. Capturado pelas forças americanas, ele foi extensivamente interrogado e confirmou a superioridade do Mustang. Ele retornou à vida civil, trabalhando como engenheiro, e anos mais tarde publicou um livro detalhando seus voos de teste. Ele via o P-51 não como um inimigo, mas como uma peça de engenharia notável, apreciando o design além da política. O tenente Thomas Fraser, o homem que havia pilotado o Mustang Jerry naquele fatídico dia D, passou o resto da guerra em um campo de prisioneiros. Ele foi libertado em maio de 1945, voltando para casa sem saber a importância que sua aeronave havia adquirido.
Somente muito tempo depois, através de registros alemães, Fraser descobriu que seu pouso forçado não havia sido apenas uma perda mecânica, mas um catalisador que permitiu à Luftwaffe entender tarde demais o poder que os estava destruindo. O Mustang não era apenas uma combinação de velocidade, alcance e manobrabilidade. Ele era a prova de que a engenharia de excelência, quando apoiada por produção em massa e táticas agressivas, era invencível. O impacto estratégico do P-51 foi resumido por um homem que deveria ter mantido a verdade oculta. Hermann Göring, o comandante-em-chefe da Luftwaffe, questionado sobre quando soube que a Alemanha havia perdido a guerra, respondeu sem rodeios: "Quando vi Mustang sobre Berlim, soube que o jogo havia acabado." A análise alemã do caça de Fraser confirmou que a superioridade tecnológica americana, personificada naquele único caça, havia selado o destino da guerra aérea. Se você sentiu o peso da história e a ironia desse confronto de engenharia, deixe seu comentário sobre qual foi o fator mais decisivo do Mustang. Inscreva-se no canal para mais narrativas como esta. O P-51 Mustang foi a aeronave que os inimigos respeitaram e que definiu a vitória nos céus.